Quando nós estudamos na Bíblia o que é a lei, a gente começa a perceber que a gente tem uma dimensão do significado da palavra. E é o que nós vamos entender hoje. A lei é princípio, é obrigação, a lei é uma instrução, a lei é a vontade de Deus. É agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez, estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia, de estudarmos o texto bíblico. Como é que você está nesta semana? Está tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Mais ou menos? Você já deve ter ouvido eu falar aqui que nem sempre na vida nós estamos do jeito que gostaríamos. Mas nós podemos ter certeza de uma coisa: o Senhor está conosco do jeito que nós estamos. Portanto, você não está sozinho. Por isso, vamos criar a nossa interação e eu quero falar para você o WhatsApp do programa para a gente conversar. Você tem perguntas, comentários, um pedido especial, é o 129-8109-1268. 129-8109-1268. Mas aqui, no nosso programa, na Escola Bíblica, nós também oferecemos para você o nosso material didático para que todo o processo de aprendizagem aconteça aí. Nós estamos no tema número 6, começamos ontem, a lei de Deus. Está aqui, ó. Esse é o tema que a gente começou a trabalhar ontem. Se você deseja receber o nosso material didático, o nosso guia de estudos, você manda o WhatsApp para o WhatsApp da Escola Bíblica, que é o 129-8244-4449. Você também pode ligar no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou também pode acessar o nosso site, que é o biblia.com.br. Lembrando a você que nesse mês de maio nós estamos no mês especial do Anjos da Esperança. Os anjos são aqueles que patrocinam, aqueles que contribuem financeiramente para que a Novo Tempo leve a mensagem da palavra. Se você não é um anjo, se torne um anjo da esperança, contribua para que através da TV, do rádio, da web, a gente leve esta mensagem. Se você já é um anjo, seja um doador regular, porque assim a gente consegue fazer um programa a longo prazo de investimentos para que a palavra de Deus alcance todos os lugares. Além disso, quero lembrar que os Anjos da Esperança também ajudam a gente a imprimir e distribuir gratuitamente os nossos guias de estudo. Exatamente isso. Não custa absolutamente nada se você pede aí o seu guia de estudos. Se você já é um anjo, já é um doador regular, você pode convidar um amigo para ser um anjo da esperança. Combina com ele, pega o nome dele, telefone, como ele vai doar e faz contato aqui com a Novo Tempo. Exatamente. E aí você vai ganhar um presente, um DVD do Arautos do Rei 50 anos, né? Um presente surpresa e mais o DVD. E o seu amigo também, é isso mesmo. Essa é uma motivação, porque a maior motivação é levarmos a mensagem de esperança. Vamos orar nesse momento, pedindo iluminação para abrirmos a palavra de Deus. Querido Pai, é hora de entendermos o que está escrito na Bíblia. Que o mesmo Espírito que inspirou o autor bíblico,
que acompanhou todo o processo do texto bíblico, nos dê a iluminação agora para a gente entender o que o Senhor tem para nos falar. Que a gente perceba que somos salvos pela graça. Logo, o Senhor coloca no nosso coração uma nova direção de vida. Ajude-nos, Pai, a entender isso hoje. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ter a sua Bíblia, seu guia de estudos, uma caneta, um lápis para você acompanhar, se você puder, né? Senão você vai acompanhando o nosso programa. Se tiver dúvidas, manda uma mensagem para a gente. Comecei a trabalhar ontem o tema da lei de Deus. Como a gente consegue ajustar o tema da lei com a graça, a salvação, aquilo que o Senhor me oferece, que eu não tenho participação, porque Ele me ofereceu. A minha participação é a aceitação, porque o Senhor bate a porta do meu coração, Ele deseja entrar, mas eu é que decido. Como ajustar agora a lei de Deus para que ela não seja uma obrigação? Ontem eu trabalhei um pouquinho sobre esse processo da lei no ensino dentro do contexto bíblico, do menino judeu, por exemplo, que ele ia gradativamente absorvendo não só as orientações da lei moral, mas toda a palavra. E quando o menino chegava aos 14 anos, ele sabia tudo que estava no Antigo Testamento. Ou seja, ele mergulhava no texto bíblico para entender os propósitos que Deus tinha para a sua vida, mas entender o plano da salvação. Aquilo que o Senhor apresentou lá em Gênesis, no capítulo 3, após o homem cometer o erro, após o homem pecar. Então, a palavra era colocada dentro do seu coração. O salmista vai clamar ao Senhor para que a palavra esteja dentro dele. Agora, eu quero só ler o último texto, Lucas capítulo 2, verso 47. A gente fez uma análise do contato que Jesus teve com os doutores da lei aos 12 anos. E o texto, Lucas faz uma descrição, e todos os que o ouviam, o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Nesse diálogo, revela que Jesus havia sido ensinado por José e Maria aquilo que era a vontade de Deus. E ele questionava, conversava com os doutores da lei sobre o assunto. E aqui traz para a gente uma reflexão. Decorar a lei é uma coisa, agora compreender a lei é diferente. E todo menino tinha o propósito de aprender, de decorar isso, mas também de compreender o que isso significava. Citar a lei é uma coisa, agora interpretar é diferente. Por isso, quando a gente vai para o Sermão do Monte, Jesus Cristo dá uma visão espiritual da lei. Não somente a letra da lei de uma forma fria, que foi o que aconteceu com aquele povo. Eles haviam se afastado da essência da lei, do mergulhar na palavra e entender os propósitos que Deus tinha para a vida de cada um deles. E aí vem o conhecimento que eu devo ter da palavra, da lei, do que Deus quer, e o entendimento. Porque se eu fico no conhecimento e olho de uma forma muito mais fria, eu me afasto do entendimento. E aquilo que o Senhor me oferece como orientação para a vida não se torna um processo que vai sendo gerado pelo Espírito Santo, mas se torna uma obrigação. E aí volta as reflexões que eu já fiz. Quando se torna um processo de obrigação, eu fujo daquilo que é essencial. E o controle
não está em Deus, está em mim. E nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade de deixarmos no Senhor o controle da nossa vida. Por isso que uma visão de obrigatoriedade de cumprimento, ela parece muito mais, dentro de um processo mental aqui, muito mais gratificante, porque eu cumpro. É uma ação de mérito. Eu estou fazendo isso, o Senhor me abençoa dessa forma. Por isso, o conhecimento é importante. Eu tenho que conhecer a lei. Mas o entendimento da lei é essencial. Por isso que a Bíblia tem, no Antigo e no Novo Testamento, palavras para definir quando ela vai usar lei. Pode estar usando no sentido de direção, de instrução, ou no sentido de regulamentação, de regra, de princípio. E quando a gente olha para essas definições, no texto bíblico, por exemplo, quando você vai ver lá mandamento, não, a gente pode estar se referindo a uma regra, a um princípio, mas a visão bíblica sempre ela é total, holística. Pode ser uma regra e um princípio, mas o objetivo é de instruir o homem naquilo que ele tem que fazer. Mas esse tem que fazer é gerado não como uma conquista, mas esse tem que fazer é gerado porque eu fui conquistado pelo Senhor. Dá para entender a diferença? Eu não preciso conquistar algo. O Senhor me conquistou e agora Ele me guia. O texto bíblico vai dizer, por isso que a lei é como um aio, né? Aquele professor experiente que me conduz, que diz, é por aqui que você deve caminhar. Como você vê essa lei? Como você vê as leis dentro da definição bíblica? E a gente tem uma diversidade de instruções, de orientações. Elas podem ser morais, elas podem ser cerimoniais, elas podem ser civis, elas podem ser de saúde. Dentro da visão do personagem bíblico, tudo era orientação, tudo era instrução que Deus tinha para a vida dele. Ele olhava como um todo, não como uma regra moral simplesmente para ser cumprida. Está dando para entender? Eu vou para o intervalo, é bem rápido, a gente já volta. Não sai daí, porque isso é essencial para a nossa vida. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudar o texto bíblico detalhadamente, analisarmos textos que são apresentados no nosso material didático, no nosso guia de estudos à procura da verdade. Estamos no tema número 6, a lei de Deus. Se você ainda não tem seu guia, aqui não dá para falar tudo, às vezes a gente passa rapidinho alguns temas, alguns versos. Solicite seu material didático, acompanhe com a gente. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica, que é o 129-8244-4449. Você vai receber um link, vai ser encaminhado. Não conseguir, manda mensagem e aí alguém da Escola Bíblica em horário comercial vai fazer contato com você. Se você quiser ligar no horário comercial, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Você ainda pode acessar o nosso site biblia.com.br, tá bom? E a nossa interação, como uma sala de aula, se dá através do WhatsApp do programa.
É o 12981091268. Aqui a gente conversa. Você fala o que está entendendo, o que não está entendendo, manda seus pedidos e a gente vai conversando. A Lídia, que recebe cada um, encaminha, a gente ora, tá bom? Nosso objetivo é dar o melhor atendimento para a gente estar mais perto de você. Ainda que a gente não veja, eu não vejo você, mas você pode ir através do WhatsApp, tá bom? 12981091268. Vamos continuar nosso estudo. A gente tem na Bíblia várias orientações, instruções, né? As leis morais, cerimoniais, civis, saúde. Lei pode ter sentido de regra, mas dentro do contexto bíblico pode ser uma orientação, uma instrução. E eu quero agora aprofundar um pouquinho analisando textos bíblicos e como a gente ajusta alguns temas que são apresentados com o meu compromisso quando eu aceito ao Senhor Jesus o compromisso de ter uma nova vida. Eu quero relembrar a história que está em Atos capítulo 16, verso 30 em diante, que diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Atos capítulo 16, verso 31. Se você vai para essa história, Atos 16, você vai ver que Paulo e Silas foram açoitados, foram aprisionados, porque eles curam uma jovem adivinhadora. Está lá no verso 16. Aconteceu que, indo para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Eles realizam um milagre, libertam. E eles agora, aquela população, aqueles que ganhavam com essa jovem, ganhavam recursos, se revoltam, eles prendem Paulo e Silas, e o carcereiro, impressionado com a reação de Paulo e Silas, que está lá no verso 25, que oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros, aquilo impressiona o carcereiro. Ele fica tão impressionado que ele faz essa pergunta: o que eu faço para que eu seja salvo? E ele diz: creia no Senhor Jesus, você e toda a sua casa. Mas agora no verso 32 diz: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Duas coisas para a gente pensar. Primeiro, no verso 31, creia no Senhor Jesus. Aceite, entregue, receba. Segundo, a palavra começa a fazer parte da vida, porque o processo de crer, de aceitação, vai levar ao conhecimento da palavra, daquilo que o Senhor quer. Por isso que a gente deve entender as duas coisas. A partir do momento que eu abro o meu coração para que Jesus habite, é natural que eu receba na minha vida os propósitos de Jesus, esse novo caminho. E esse novo caminho estão em orientações, em instruções. É por aqui, é dessa forma. Vou enfatizar. Eu não estou fazendo para conquistar o Senhor. Ele me conquistou e agora eu começo a viver isso como um processo de vida, ainda que a minha natureza seja contrária. Vamos lá, sequência. Então, qual é a função da lei? Qual é a função das instruções? Se eu pudesse usar uma palavra aqui, qual é a função das orientações que o Senhor tem para mim? Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos então, diz Paulo na carta aos cristãos em Roma?
Que diremos então? Que é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito o quê? Não cobiçarás. Qual é a função então da lei? Ela vai me salvar? Não. O Senhor Jesus, disse Paulo, o Senhor Jesus, Ele é esse caminho de salvação. A descrição de Atos é: creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo, você e a sua casa. Agora, a lei vai mostrando nessa minha aceitação, ó, isso aqui não está correto, tá? Então não é por aqui o caminho. Você vai seguindo. Aí você se depara com um hábito que você tinha na vida. Eu agia dessa forma, mas eu estou sendo guiado pelo Espírito, pelo Senhor Jesus. Eu tenho diante de mim a orientação da palavra, a lei, que diz assim: não, você está indo nesse caminho, não é mais por aqui. Agora é por aqui. Agora é para cá. Eu mudo, porque a lei é esse caminho de orientação. E eu estou fazendo isso porque o Espírito está me guiando. Dá para entender? Estou sendo claro? Estou sendo assim bem didático com você? Para que você perceba que eu fui salvo pela graça. Mas nesse novo caminho, a lei se torna o meu... Não é o meu guia, porque é o Espírito que vai guiar, mas são os caminhos traçados, porque é a vontade do Senhor. Na outra temporada, eu falei sobre os mandamentos em Êxodo 20, tem lá, né? Toda a descrição, não faça isso, não faça aquilo, mas os primeiros versos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, não faça isso mais, faça aquilo. Esse é o caminho que você deve seguir. Continuamos. Romanos capítulo 7, verso 12. Por isso que Paulo vai dizer que a lei é santa. O mandamento é santo. O mandamento é justo e bom, porque ele vai me mostrar esse caminho. João vai dizer, a descrição de Jesus, né? As palavras de Jesus, na realidade Jesus diz, João relatou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus viveu esse caminho. Então eu estou com Jesus e Ele mostra esse caminho que foi traçado por Ele, o caminho de liberdade. Você vê que uma coisa está ligada à outra. A salvação vem através dele e eu estou com ele e ele vai mostrar esse caminho, mas eu quero ir por outro. Aí eu tenho conhecimento do meu erro e o Senhor diz: não, não é por aqui, é por aqui. Continua, eu quero te guiar. Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A gente vai estudar isso amanhã, como a gente ajusta agora as obras à vida. Querido amigo que acompanha a gente, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra seu coração agora para entender esse assunto, entender os propósitos que Deus tem para a sua vida, para que Ele te mostre o caminho, para que você perceba: está errado. Eu quero orar por isso nesse momento. Você quer abrir seu coração? Pai, mostra-nos o caminho, faz-nos entender que a gente é salvo pela graça e o Senhor planta no nosso coração as suas instruções, suas orientações, essa lei que é boa,
que é para a liberdade. Ajude-nos a entender isso, para a gente viver em paz, na paz que só o Senhor pode dar. Eu suplico, em nome do Salvador. Amém.